7h45, voltamos a Brasília para saber como está agora o clima e as tensões no dia seguinte à invasão aos três poderes na capital federal. Informações com a repórter Natália Pazzi. Bom dia, Natália. Oi, Lucas, Ana, muito bom dia para vocês, um ótimo dia para quem está nos acompanhando. Todos os atos de ontem tendo consequências já desde as primeiras horas da madrugada. Vale a gente ressaltar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pelo afastamento, inclusive, do governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. Isso porque, segundo o ministro, os atos terroristas de ontem só podem ter tido a anuência do governo aqui do DF, já que os preparativos para tal já eram conhecidos. Inclusive, nessa mesma decisão, o Moraes afirmou que o afastamento de Ibanez Rocha se justifica diante de crimes como atos preparatórios de terrorismo, associação criminosa, dano, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também golpe de Estado. Lembrando que ontem, mais cedo, o Ibanez Rocha ele acabou determinando a exoneração do secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, Anderson Torres, que a gente lembra foi ministro da Justiça e Segurança Pública aos Estados Unidos e adiantou o retorno aqui ao Brasil. Nessa mesma decisão de Moraes, o ministro também determinou o desmonte imediato do acampamento de bolsonaristas na frente do QG do Exército aqui na capital federal. Isso já está acontecendo. A gente está com reportagem também no local acompanhando, então, a saída dessas pessoas que estavam acampadas no QG. Essa mobilização já começou para a retirada dessas pessoas e tal operação ela deve ser feita pelas polícias militares dos estados e também DF com apoio da Força Nacional e Polícia Federal, se for necessário. E cabe, inclusive, agora a vice-governadora Celina Leão, que assume o posto mais alto diante dessa decisão de Moraes de afastar Ibanez Rocha, ser intimada para efetivar essa decisão sob pena, inclusive, de responsabilidade pessoal. E mesmo que em menor número, esse acampamento ele continuou aqui em Brasília nas últimas semanas e a expectativa é justamente desse desmonte ao longo do dia. Lembrando que ontem o presidente Lula ele estava no interior de São Paulo para acompanhar os danos causados pelas chuvas. Ele voltou à noite e foi diretamente ao Palácio do Planalto e também ao STF conferir esse estrago. Primeiro, no Planalto, o petista encontrou quase todo o mobiliário destruído, também vidraças quebradas, muitas obras de arte rasgadas e quebradas, e o único local que esses criminosos não tiveram acesso foi justamente o gabinete de Lula, porque tem um reforço ali na entrada, na porta, eles não conseguiram derrubar a porta, então o único gabinete que ainda existe de fato no Palácio do Planalto, que não foi revirado, é justamente o do presidente Lula. No Supremo Tribunal Federal, ele foi recebido pela presidente da Corte, a ministra Rosa Weber, e também pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. E ele publicou nas redes sociais sobre essa ida dele ao Planalto e ao STF e disse, inclusive, que os responsáveis pelo terrorismo serão punidos. Lembrando que antes dele voltar aqui a Brasília, em São Paulo, ainda no interior de São Paulo, Lula decretou essa intervenção federal na segurança pública de Brasília até o fim do mês. E diante de uma intervenção, mudanças na Constituição não podem acontecer, ou seja, votações de PEC, por exemplo, elas não podem acontecer, mas como estamos no recesso do Legislativo, não tinha uma expectativa de que isso de fato acontecesse. E esse decreto de intervenção, ele ainda precisa ser avaliado numa sessão extraordinária pelo Congresso Nacional, expectativa de que isso aconteça hoje, e Lula também prometeu investigar e identificar esses supostos financiadores dessa invasão que aconteceu nos três poderes. O Lula também afirmou que a polícia militar foi incompetente ou agiu de má fé. Ele também comentou que o direito à livre manifestação não é maior do que o dever de respeitar as instituições democráticas. Hoje, o presidente Lula ele se reúne daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, com a ministra Rosa Weber, lá no Palácio do Planalto, ou no que sobrou ali das dependências do Palácio do Planalto, a gente pode dizer assim, e no início da noite ele vai ter uma reunião com governadores. Em relação a presos, a última informação dá conta de 300 pessoas até o fim da noite de ontem, que foram encaminhadas para a Polícia Civil. Todas essas pessoas serão interrogadas e, de acordo com a corporação, essas prisões em flagrante foram por tentar depor
por meio de ato de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. E a pena para esse tipo de crime varia entre 4 e 12 anos de prisão. Lembrando também, para a gente já finalizar, que Ricardo Capelli, ele foi escolhido como interventor na segurança pública aqui do DF. Ele afirmou por volta das 3 horas da manhã que a situação já estava controlada e, de acordo com ele, essas operações seguem já agora nas primeiras horas da manhã para tudo ser devidamente apurado, e também destacou que criminosos continuarão sendo identificados e também punidos. Natália Pazzi com a gente ao vivo, direto de Brasília. Natália, clima para quem mora no Distrito Federal nessa manhã de segunda-feira, qual que é nesse instante? A gente sabe do policiamento reforçado na altura ali da Esplanada dos Ministérios, na Praça dos Três Poderes, e agora, em especial, a área, né, do acampamento de bolsonaristas em frente ao QG do Exército, tomada também por homens da Polícia Militar. Mas para quem precisa circular por Brasília, levar essa manhã de uma maneira dentro da normalidade para trabalhar, qual é a situação? A situação é um pouco complicada, né, Ana? Principalmente para quem precisa se deslocar para a Esplanada dos Ministérios. Por exemplo, a Esplanada, ela está fechada para o trânsito de veículos. A gente tem que descer a pé na Esplanada dos Ministérios, se for o caso, e o limite é o Ministério da Justiça. Para quem não conhece Brasília, o Ministério da Justiça, ele é ao lado do Congresso Nacional. E logo nesse limite, se você desce do Ministério da Justiça, você já vai diretamente para a Praça dos Três Poderes, diante ali que você tem de um lado o Supremo Tribunal Federal e do outro o Palácio do Planalto, na frente o Congresso Nacional. Essa área, ela está interditada, nem a imprensa está passando, não está descendo para essa Praça dos Três Poderes. Ela estava sendo toda cercada hoje pela polícia, inclusive a perícia estava no local, também no Palácio do Planalto. A gente não vai ter acesso, pelo menos nessas primeiras horas da manhã, porque a perícia continua acontecendo lá. Então tem todo esse bloqueio na Esplanada, principalmente nessa área, então, da Praça dos Três Poderes. Então a logística de deslocamento também fica muito complicada. E a gente também está acompanhando essa questão do desmonte do acampamento no QG, tem muita mobilização de polícia no local, então se for necessário passar pelo local, tem que também ali ter um pouco de paciência, porque em algum momento a polícia pode pedir para essa pessoa, se estiver de carro ou de ônibus, ir para uma outra direção, porque está tudo nesse momento tomado, então, pela polícia para esse desmonte e também para a perícia, principalmente na Esplanada dos Ministérios, sem a gente ter acesso, então, a esses pontos principais que foram atacados ontem. Muito obrigado, Natália. Agora 7 horas e 53 minutos.